Olá, saudações a todos. Eu sou a Bárbara, sou professora de artes, artista visual. Trabalho atualmente como coordenadora pedagógica, orientação pedagógica numa escola municipal aqui em Campinas. Atuo com oficinas e formação de professores na intersecção cinema, fotografia, literatura, bordado. E o que eu vou trabalhar aqui, o que eu vou apresentar, melhor dizendo, é um relato de experiência intitulado O Corpo é a Linha, Experiências do Alcance. Esse é um trabalho que eu tenho muito carinho por ter realizado, ainda quando eu estava professora numa escola pública municipal na cidade de Limeira, e eu pude ter a experiência de trabalhar com crianças de anos iniciais do ensino fundamental, de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E nós desenvolvemos experiências memoráveis com a linha, com com os diferentes elementos da linguagem visual. E eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco do que foi feito, de como a gente pensou essas possibilidades, compartilhar com vocês aqui. Então, o exercício que nós propomos tinha a finalidade de experimentar os elementos da linguagem visual, como os pontos, as linhas, as texturas e as formas, a partir de outras superfícies que não o papel branco convencional. Então, os estudantes, eles ficaram um tempo sem frequentar a escola devido à pandemia. E aí, quando nós retomamos em 2021, ainda no segundo semestre, nós tínhamos como objetivo retomar aquilo que a gente tinha feito de alguma forma, pensar em exercícios, em propostas que pudesse trabalhar os elementos da linguagem visual e contribuir nas questões de alfabetização dessas crianças. Afinal de contas, eram crianças que ainda estavam concluindo os seus ciclos de alfabetização e aquisição de leitura e de escrita. Então, por meio dos exercícios desses elementos de linguagem visual, foi possível observar e mapear os diferentes deslocamentos dos alunos, os tipos de escritas das linhas mais utilizadas, a organização espacial e o próprio corpo em relação ao solo. Então, esse era um objetivo muito importante de perceber como é que esses estudantes, essas crianças, elas operam com o corpo sobre o solo, diferente do papel, como a gente já trabalhou, já mostrou aqui. Então, como objetivo, esse relato de experiência ele pretende compartilhar uma série que se intitula O Corpo é a Linha, realizada com estudantes de segundo ano numa escola pública municipal de ensino integral no município de Limeira, no âmbito da aula de arte no segundo semestre de 2021. Como metodologia, nós propomos pensar a experiência da escrita visual a partir da educação estésica, estética, na perspectiva do ensino de arte. E aí, como possibilidades e análises para a gente pensar aqui, possibilitar aos estudantes a experiência da escrita a partir dos diferentes marcadores na relação com o solo e as possibilidades que se derivam disso, também experimentar essas diferentes linhas, observando o corpo em relação ao solo, a amplitude de movimento, até onde os braços alcançam, parece ser uma estratégia interessante para discutir a alfabetização visual a partir dos signos e das formas de comunicação que se enunciam no espaço de convivência, como o letramento cultural que se apresenta nos espaços da cidade e da escola, como local de aprendizagem autêntica destas vivências. E aí a pergunta que a gente tinha para pensar era: os alunos dos segundos anos estão aprendendo o alfabeto visual por meio das linhas. Então, isso era o objetivo nosso. Como que é pensar no desenho agachado? E sentado? E deitado? Aqui, então, a gente tem algumas imagens desse processo. Então, a gente trabalhou com diferentes riscadores.
A gente trabalhou com giz branco, a gente trabalhou com pedaços de tijolos, carvão, pedaços de gravetos, e os estudantes foram riscando esse espaço, percebendo as multiplicidades desse corpo nesse espaço, de que forma o corpo opera nessa relação. Essas linhas são meramente linhas ou são formas de existir e resistir? De que maneira a gente pode olhar para esse espaço e perceber nas linhas e nas entrelinhas esse universo lúdico da educação dessas crianças. Ao mesmo tempo, a gente percebe que outros elementos estão em jogo. Quando a gente olha essas crianças, a gente percebe que existe alguns desafios que elas precisam resolver. O seu próprio equilíbrio no chão, a relação tempo-espaço, a sombra, que é um elemento importante, essa organização espacial, como as linhas estão distribuídas em todo o espaço, e por aí vai. Então, essa série foi desenvolvida com 4 estudantes, está nessa playlist para quem quiser assistir, vai valer bastante a pena. Como conceitos, nós trabalhamos aqui alguns conceitos importantes, a partir da estesia versus a anestesia, discutir essas relações de educação estésica como um conceito importante nessa discussão, a escrita visual, o alfabeto visual, o movimento da escrita em flutuação, que é um exercício que foi bem observado ali pelos estudantes, o alargamento da experiência, isso é importante a gente pontuar, como é que os estudantes percebem esse alcance, né? A própria limitação do corpo como uma questão para se pensar de que forma eu alcanço ou não esse espaço. E as fricções, vão trabalhar a fricção no plano alto, plano baixo, as diferentes fricções nesses planos tridimensionais, como eu disse, a gente não tem mais a folha em branco, né? A gente tem um solo cheio de rachaduras, de bifurcações, de questões para pensar, essa materialidade de composição da escrita. E como considerações finais, talvez a gente possa pensar que experimentar diferentes linhas, observar o corpo em relação ao solo, a amplitude do movimento, até onde os braços conseguem alcançar, parece ser uma estratégia interessante de discutir a alfabetização visual a partir dos símbolos, dos signos e das diferentes formas de comunicação que enunciam um espaço de convivência, como o letramento cultural que se apresenta nos espaços da cidade e da escola, como local de aprendizagem autêntica destas vivências. Aqui eu trago as referências desse trabalho. Quem quiser curtir a playlist, esse trabalho ele é bastante inspirado na artista Edith Derdick, que tem um trabalho fabuloso com as linhas, com essa organização das linhas pelo espaço. Então, eu agradeço muito a Edith Derdick por essa inspiração. Esse trabalho é dedicado a ela, é uma artista super ativa, e a filosofia da diferença, que é a base de todo esse trabalho, que a gente vem desenvolvendo não só aqui, mas já tem algum tempo que a gente está nessa caminhada aí de pensar essas materialidades, essas potencialidades, tudo isso que se apresenta no espaço e que, de algum modo, contribui para a gente pensar o ensino de arte, seja nos anos finais, seja nos anos iniciais, na EJA, nos espaços de educação não formal, em outras modalidades, no ensino médio, na educação superior, enfim. São questões do nosso tempo e que a gente precisa pensar e problematizar e sistematizar a forma como a gente olha para tudo isso. Agradeço demais a atenção de todos. Muito obrigada.